Vamos lá, senhores, vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca da Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Nós vamos continuar nesse bloco falando dos rols, tá? Nós vamos finalizar nesse bloco, na verdade, o rol dos crimes hediondos. Eu sei que eu falei vários delitos para vocês, e uma coisa que é interessante é alguns alunos perguntam: professor, por que a Lei dos Crimes Hediondos, ela estabelece no artigo 1º aqui inúmeros delitos como crimes hediondos, e ao invés de continuar, ela vem para o parágrafo único e continua falando de outros delitos que também são crimes hediondos? Por que o legislador não colocou tudo nesse artigo 1º aqui, seguindo, né? Porque, olha só, os crimes que estão previstos como hediondos no artigo 1º, eles são crimes previstos todos no Código Penal brasileiro, tá ok? Já os crimes definidos como crimes hediondos, que nós vamos estudar a partir de agora, a partir do parágrafo único, são crimes que estão previstos em leis penais especiais, ou seja, não estão previstas no Código Penal. O estupro está no Código Penal, o homicídio qualificado está no Código Penal, o sequestro contra criança ou adolescente está no Código Penal. Agora você vai ver comigo que todos os demais delitos que eu vou te explicar a partir de agora, que também são definidos como crimes hediondos, eles vão estar previstos não no Código Penal, mas numa legislação específica. O genocídio, ele tem uma lei específica prevendo esse tipo penal, tá? A posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, que você vai ver comigo aqui que também é crime hediondo, está previsto no Estatuto de Desarmamento, é uma legislação separada, tá ok? Então, é só isso, tá? Mas o que interessa pra gente é que você saiba quais são os delitos definidos como hediondos, tá? Então vamos lá, olha só o que o parágrafo único ele fala. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, o crime de genocídio não é homicídio, tá? Previsto nos artigos 1º, artigo 2º e artigo 3º da Lei 2.889 de 56, que é a lei que fala do delito aqui, do crime de genocídio, tá? Vamos lá. Olha só, primeiro eu vou te explicar a tipificação para você não confundir genocídio com homicídio, tá? E você não ter falar aquela besteira que muita gente fala, achando que genocídio só é praticado através da morte de pessoas. Não. A morte da vítima é uma das formas de praticar o genocídio. Eu tenho outras formas, tá? E qualquer uma delas é considerado crime hediondo. E é isso que eu quero que você entenda. Então vamos lá. Olha só. Olha a definição de genocídio. Quem, com a intenção de destruir, então o dolo do indivíduo é destruir, tá? No todo ou em parte, grupo nacional, grupo étnico, grupo racial ou grupo religioso, tá? Através do que, ó? Através dessas condutas, olha. Matar membro do grupo é uma das formas de praticar genocídio. Agora eu tenho outras. Por exemplo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membro do grupo. Então eu causo uma lesão grave naquele membro do grupo sempre com o intuito de destruir, no todo ou em parte, aquele determinado grupo, seja um grupo nacional, seja um grupo racial, seja um grupo religioso ou um grupo étnico, né? Olha outra modalidade aqui, ó. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Então essas pessoas são colocadas em situações desumanas que elas vão morrer automaticamente, né? Outra modalidade, ó. Adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Quando eu, por exemplo, eu realizo métodos ali onde ocorrerá ali a castração do homem ou da mulher e etc, para evitar a reprodução, tá? De um certo modo eu estou querendo destruir aquele grupo. Filhos de determinada etnia, por exemplo, filhos de judeus não irão mais nascer. Por quê? Porque nós estamos utilizando métodos aqui para impedir o nascimento nesse grupo, né? Esse grupo, com o passar do tempo, ele vai desaparecer, tá? Ou então, por exemplo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Eu pego criancinhas, bebezinhos ali de um determinado grupo religioso, por exemplo, e tiro daquele grupo e vou inserir essa criança em outro grupo. Aquela criança, ela vai crescer, quando ela for retirada do grupo A e posta no grupo B, ela vai crescer com a cultura daquele grupo B. Então, assim, ela não vai ter vínculo cultural, nada com aquele grupo A. E o intuito aqui é sempre o quê? Destruir, tá? O determinado grupo.
Então o que eu quero que você entenda? Eu não estou aprofundando o genocídio, tá? Nós vamos ter uma aula específica aqui no nosso curso só falando dessa lei, tá? Aí eu vou detalhar pontinho por pontinho. Eu só quero que você entenda o seguinte: a grande diferença do homicida para o genocida, ou seja, a grande diferença daquele que pratica homicídio para aquele que pratica genocídio, é que o genocídio, na verdade, a intenção do agente é destruir, ou total ou parcialmente, um determinado grupo. Seja um grupo nacional, seja um grupo étnico, como os judeus, seja um grupo racial, né, como negros, por exemplo, seja um grupo religioso, como muçulmanos, etc. Tá? Então o que acontece? O genocida, quando ele pratica uma daquelas ações ali, como por exemplo matar, que é uma das modalidades, ele não está matando você por um problema com você. Ele não está matando o João por um problema com o João. Não, ele está matando o João por simplesmente ele fazer parte de um grupo. Olha, eu não tenho nada contra você, mas como você é judeu, eu vou ter que te matar. Certo? Esse é o genocida, tá ok? Agora presta atenção que o que mais cai em prova é o seguinte: o artigo 1º aqui da lei de genocídio, ele explica, ele define o que é genocídio. O artigo 2º, ele trata da associação de mais de 3 pessoas para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior, ou seja, a associação para o genocídio. E o artigo 3º, ele fala do crime de incitação, tá, para o genocídio. Então, olha que interessante isso aqui, quando cai para uma pessoa erra muito, tá? Se você notar a lei dos crimes hediondos, está falando, ó, considera-se também hediondos, tentados ou consumados o crime de genocídio previsto no artigo 1º, no artigo 2º e no artigo 3º. O que significa isso? Não é só o genocídio em si que é considerado crime hediondo. A prática do genocídio, previsto no artigo 1º, é crime hediondo. A associação para o genocídio, que está no artigo 2º, é crime hediondo. E a incitação à prática do genocídio, tá, prevista no artigo 3º, também é crime hediondo. Então aquele indivíduo que ele não praticou o genocídio em si, mas ele incita pessoas a praticar. Aquele sujeito que faz parte de uma associação, né, voltada para o genocídio, não chegou nem ao menos a praticar o genocídio, mas ele tinha a intenção, né, aquela associação de praticar, já está cometendo crime hediondo. Então, para facilitar aqui, ó, o genocídio, quando eu falo como crime hediondo, ele engloba o genocídio propriamente dito, que é a prática em si, né? Ele engloba a associação para o genocídio e também, tá, a incitação para o genocídio. Todos esses 3 delitos aqui, todos esses 3 delitos são taxados como crime hediondo. Beleza? Tranquilo. Próximo delito que também é considerado crime hediondo, e tome cuidado nos peguinhas, tá? Olha só, o crime de posse ou porte, tanto faz, posse ou porte. A gente vai estudar isso aqui, a diferença disso aqui lá no Estatuto do Desarmamento, pode ficar tranquilo, tá? O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 lá do Estatuto do Desarmamento, tá? Senhores, prestem atenção. Isso aqui é um grande peguinho, os alunos erram muito. O que é crime hediondo? Porte ou posse de arma de fogo de uso proibido. Eu tenho 3 espécies aqui, vamos colocar assim, 3 grupos de arma de fogo. Eu tenho armas de fogo que são de uso permitido. Eu tenho armas de fogo que são de uso restrito. E eu tenho armas de fogo que são de uso proibido. O que acontece, tá? O legislador, ele decidiu, isso é muito criticado, que só é considerado crime hediondo o porte ou a posse de arma de fogo de uso proibido. O que significa? Indivíduo foi preso portando uma arma de fogo de uso restrito. Crime hediondo? Não. Indivíduo foi preso portando uma arma de fogo de uso permitido. É crime hediondo? Não. Só tem o crime hediondo quando a arma de fogo for de uso proibido. Aí você não pode confundir isso aqui lá com o que eu te ensinei sobre o crime de roubo com emprego de arma de fogo. O crime de roubo circunstanciado pelo fato do agente ter empregado, ou seja, com emprego de arma de fogo, é crime hediondo? É crime hediondo. E a arma de fogo pode ser de uso permitido, pode ser de uso restrito ou pode ser de uso proibido.
Aqui, o que está configurando o crime como hediondo não é a arma de fogo em si, mas sim o fato do sujeito praticar um roubo, onde há violência ou grave ameaça, utilizando arma de fogo. O roubo com arma de fogo não importa a classificação da arma, se é permitido, se é restrito ou se é proibido. Agora, diferentemente, se eu estiver falando do crime de posse ou porte de arma de fogo, só será hediondo se essa arma de fogo for de uso proibido. Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Perfeito, senhores. Próximo delito. E aí você não pode confundir. Mais um crime previsto no Estatuto do Desarmamento, tá? Que também é considerado como crime hediondo. É o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto lá no artigo 17, tá? Do Estatuto do Desarmamento. Tomem cuidado porque, olha só, quando eu falo do crime de comércio ilegal de arma de fogo, eu tenho um crime hediondo independentemente se a arma é de uso, a arma, acessório ou munição é de uso proibido, restrito ou permitido. Tanto faz, tá? Não importa a classificação da arma. Se o crime é de comércio ilegal de arma de fogo, o crime é hediondo. Então olha a diferença. Uma coisa é eu ser abordado pela polícia e for constatado que eu estou com uma arma de fogo na cintura e eu não tenho autorização para isso. O nome disso é porte ilegal de arma de fogo. Ok? O porte ilegal de arma de fogo, para ser hediondo, a arma tem que ser de uso proibido. Agora, outra conduta completamente diferente é o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Eu estou vendendo ilegalmente, irregularmente, sem autorização, armas de fogo, certo? Eu estou abastecendo muitas vezes aí organizações criminosas, tá? Então, senhores, se eu estou comercializando ilegalmente, aquele sujeito que está comprando, ele está comprando ilegalmente também, né? Porque o sujeito que tem registro do bonitinho, ele não vai comprar arma num local irregular. Então, senhores, muitas vezes o comerciante, aquela pessoa que vende arma de fogo, que exerce comércio ilegal de arma de fogo, ele está abastecendo o narcotráfico, ele está abastecendo organizações criminosas, ele está abastecendo aí uma organização criminosa voltada para assaltar banco, por exemplo, tá? Então é um delito muito grave. Por isso que o legislador decidiu que o comércio ilegal de arma de fogo, aí não interessa se a arma é de uso permitido, proibido ou restrito. É sempre crime hediondo. E esse mesmo raciocínio você vai levar para o próximo delito, que é o quê? Crime de tráfico internacional de arma de fogo. Tá? Cuidado, eu estou falando de tráfico internacional de arma de fogo, eu não estou falando de tráfico de pessoa e nem estou falando de tráfico de drogas. Até porque o tráfico de drogas é equiparado a hediondo, o tráfico de pessoas só é crime hediondo se for praticado contra criança ou adolescente. Agora, o tráfico internacional de arma de fogo, acessório à munição, não me interessa, está previsto no artigo 18, está lá do Estatuto do Desarmamento. Não me interessa se a arma é de uso permitido, proibido ou restrito. Vai ser crime hediondo. Beleza? Tranquilo, senhores? Fiquem tranquilos que todos esses delitos aqui nós vamos trabalhar quando nós vamos estudar separadamente aí o Estatuto do Desarmamento, a lei de drogas, tá? O objetivo aqui na lei dos crimes hediondos, porque é assim que é cobrado nessa matéria, é você saber que o delito é hediondo ou não, tá? Então, só fazendo a última observação aqui, o que nós vimos aqui sobre o Estatuto do Desarmamento? Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, quais são definidos como crimes hediondos? Eu tenho aqui 3 grupos, tá? O primeiro é o porte ou a posse de arma de fogo. Aí aqui você tem que tomar cuidado porque o porte ou a posse de arma de fogo, previsto lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, só será crime hediondo se a arma for de uso proibido. Já o delito de comércio ilegal de arma de fogo e o delito de tráfico internacional de arma de fogo, e aí eu incluo aqui acessório e munição também, esses delitos aqui não me interessa a classificação da arma, sempre será hediondo, seja a arma de uso permitido, seja a arma de uso proibido ou seja a arma de uso restrito. Tanto faz se é de uso permitido, se é de uso proibido ou se é de uso restrito. Para esses 2 delitos aqui, não importa a classificação da arma. O que importa a classificação da arma para definir se o crime é hediondo ou não é no delito de porte ou posse de arma. Beleza? Tranquilo, senhores. Maravilha. Dando continuidade, já estamos na reta final, tá?
Próximo crime hediondo. Cuidado. O crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Prestem atenção. Prestem atenção. Primeira coisa, você tem que diferenciar o que é organização criminosa do que é associação criminosa. São delitos diferentes, tá? A associação criminosa ela está prevista no artigo 288 do Código Penal, tá? E a organização criminosa ela está prevista numa lei específica. Prestem atenção na diferença, tá? A associação criminosa, para que eu tenha uma associação criminosa, basta a associação de 3 ou mais pessoas. Então, qual é o mínimo para eu ter uma associação criminosa? 3 pessoas. Com 3 pessoas eu consigo ter uma associação criminosa, tá? Previsto lá no artigo 288 do Código Penal, olha lá. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Não especificou nem delito, tá? Só de você se associar, compondo um grupo aí de 3 ou mais pessoas para cometer delitos em geral, isso é associação criminosa. Cuidado, cuidado. O que é crime hediondo não é associação criminosa. Associação criminosa em nenhuma modalidade é crime hediondo. O que é crime hediondo é organização criminosa, que aí o conceito é diferente. E detalhe, não é toda a organização criminosa. Somente será crime hediondo o crime de participar de organização criminosa se essa organização for voltada para a prática de crime hediondo, de crimes hediondos ou equiparados. Então, se eu tenho, por exemplo, uma organização criminosa voltada para o crime de roubo com utilização, com emprego de explosivo, eu estou diante desse caso? Cuidado, não. Por quê? Porque eu te ensinei, o que é crime hediondo não é o roubo com emprego de explosivo, é o furto com emprego de explosivo. Se o delito que essa organização pratica é roubo com emprego de explosivo, eu não tenho uma organização criminosa voltada para a prática de crime hediondo, uma vez que o roubo com emprego de explosivo não é crime hediondo. Então eu não tenho crime hediondo aqui. O que é crime hediondo é participar de organização, compor organização criminosa que seja voltada para qualquer um dos crimes hediondos ou equiparados. Olha a diferença. Agora eu tenho uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. Opa! Tráfico de drogas, né, é um delito equiparado hediondo. Então, essa organização criminosa é voltada para isso? Então, só de você compor essa organização criminosa, você já está cometendo um crime hediondo. Tá ok? Beleza? Ótimo. Agora vem cá. Eu falei aqui que na associação criminosa, eu preciso do Código Penal, eu preciso de no mínimo 3 indivíduos, né? 3 associados. Agora você vai ver comigo que para compor uma organização criminosa, está previsto lá na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa, ela fala o seguinte, ó, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, olha o nome, organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, por isso que ela é chamada de organização criminosa. Ela tem toda uma hierarquia, ela é toda organizadinha, todo mundo tem suas funções dentro daquela organização, tá? Ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, olha lá, mediante a prática, não é de qualquer crime, mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, aquele crime que os efeitos dele não ficam só no Brasil, eles geram efeitos externos, né, internacionais. Então, se você parar para analisar comigo, olha as diferenças. Associação criminosa eu preciso ter no mínimo 3 pessoas. Com 3 pessoas eu posso ter uma associação criminosa, perdão. Já a organização criminosa eu exijo no mínimo 4 pessoas. A associação criminosa ela pode ser constituída para a prática de crimes em geral, ele não especificou, tá? Pode ser furto, não me interessa. Já a organização criminosa não, a organização criminosa tem que ser voltada para crimes cuja pena máxima, né, chega ele ao patamar de 4 anos. E, né, ou seja um crime transnacional, aquele que os efeitos ultrapassam o território nacional. Então eu tenho que ter esses requisitos. Você vai verificar comigo, quando nós formos estudar a lei de organização criminosa, que ela é muito mais rigorosa, tá? Então cuidado, associação criminosa não é crime hediondo.
O que é crime hediondo é organização criminosa e não toda. Só organização criminosa voltada para a prática de crimes que sejam definidos como crimes hediondos ou equiparados. Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza. Já expliquei aqui para vocês, tá? Tô pulando esse slide porque eu já falei o que tinha que falar aqui, ok? Beleza. Próximo grupo aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Isso aqui é interessantíssimo. É uma alteração feita em 2023, tá? Isso aqui vai despencar em prova. Também serão considerados hediondos os crimes previstos no Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º desta lei. Prestem atenção, olha só que interessante, deixa eu te contar uma historinha. Antes dessa lei de 2023, os crimes definidos no Código, os crimes previstos no Código Penal Militar não eram considerados crimes hediondos. Mesmo que aquele crime que está lá no Código Penal Militar, ele fosse semelhante, idêntico a um crime previsto no Código Penal. Então, por exemplo, um homicídio qualificado, eu tenho um homicídio qualificado no Código Penal Militar. E eu tenho homicídio qualificado também previsto no Código Penal. Como é que funcionava antes dessa lei? Eu só considerava hediondo e, por consequência, eu só aplicava as regras dos crimes hediondos para o homicídio qualificado previsto no Código Penal. Se você praticasse um homicídio qualificado de acordo com o Código Penal Militar, aí a gente vai aprender isso aqui lá em Direito Penal Militar, artigo 9º, por exemplo, militar da ativa praticou contra outro militar, matou o sujeito, crime militar, beleza, um homicídio na esfera de jurisdição ali da justiça militar. Esse homicídio qualificado aqui não seria hediondo. Por quê? Porque ele não, a legislação ela não previa a classificação de crime hediondo para crimes militares, mesmo que o crime fosse idêntico do Código Penal. Isso acabou. Presta atenção nisso, tá? Eu também considero agora, a partir da Lei 14.688 de 2023, eu também considero como crimes hediondos e aplico as regras dos crimes hediondos para os crimes previstos no Código Penal Militar que sejam idênticos aos crimes previstos no rol do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Então, olha que legal. Lá no artigo 1º lá, da Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, eu não tenho, por exemplo, homicídio qualificado como crime hediondo? Então, o homicídio qualificado aqui do Código Penal Militar, ele também é considerado crime hediondo. Correto? Beleza? Fácil? Então, ótimo. Então, agora é perfeitamente possível que um crime militar, tá? Um crime previsto no Código Penal Militar, sob a jurisdição militar, seja taxado como crime hediondo. Beleza? Ótimo. Próximo grupinho, já estamos finalizando. Os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e no artigo 241b da Lei 8.069 de 90, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho dois delitos, duas condutas aqui dentro do ECA que são considerados crimes hediondos, tá? E aí eu já vou logo te avisando para te ser um macete, tá? Aqui você vai levar em consideração questões de exploração sexual, de pedofilia, tá? Olha só, deixa eu te mostrar. O que é crime hediondo previsto no ECA? Parágrafo 1º do 240. O que fala o parágrafo 1º do 240? Ele traz duas condutas. Primeira, quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput desse artigo, ou ainda quem esses contracena. O que é isso aqui, gente? Esse crime 240 ele fala o que? Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica, tá? Cena pornográfica seria o quê? Não necessariamente sexo, né? Mas, por exemplo, uma criança nua, numa situação ali sensual, tá? Envolvendo criança ou adolescente. Então aquele sujeito que está fotografando, que está filmando e etc, cena de sexo com criança, tá? Ele não está praticando o ato sexual. Ele está filmando. Ele está filmando, tá? E etc. E esse é o delito 240. Agora olha que interessante. A lei dos crimes hediondos, é um absurdo isso. A lei dos crimes hediondos, ela falou do parágrafo 1º. Ela não falou do caput.
Então, você fotografar, você filmar a cena de sexo com a criança, ou a cena pornográfica com criança ou adolescente, isso aqui não é crime hediondo. O que é crime hediondo? O parágrafo 1º, que é o quê? Aquele que coage, aquele que de algum modo participa, né? Ele recruta, né? Ele vai lá e atrai a criança para aquela cena de sexo ou pornográfica em que o outro está filmando. Esse intermediador, esse agenciador aqui, né? Ele comete crime hediondo, além daquele que exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão, tá? Em tempo real, pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, cena de sexo explícito ou pornográfico com a participação de criança ou adolescente. Aquele sujeito que divulga, né? Ele está lá em tempo real, lá, divulgando esse conteúdo para pessoas que são os pedófilos, né? Pessoas que têm desejo sexual por crianças e adolescentes em situação de sexo ou pornográfico, tá? Então, vamos lá. Quem agencia e quem exibe essas imagens, esse é o parágrafo 1º do 240. E também será considerado hediondo o artigo 241b, que é o quê? Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então, às vezes o indivíduo, ele tem no computador dele essas cenas. É o pedófilo mesmo, né? Ele tem as cenas no computador dele, os vídeos de criança ou adolescente em situação de pornografia ou em cena de sexo. Às vezes você tem que tomar cuidado, porque às vezes você recebe uns absurdos aí em grupo de WhatsApp, e às vezes você deixa aquele conteúdo ali gravado no seu celular, né? Você baixa o vídeo, nossa, que horror, e deixa de deletar. Você está, de um certo modo, armazenando, possuindo um material que, se for relacionado à pornografia ou cena de sexo com criança ou adolescente, você está cometendo o crime do artigo 241b, que é um crime hediondo, tá ok? Então, se você parar para analisar comigo, olha só, quem a lei pegou aqui? Esse foi o último delito, tá? Acabou o rol aqui, tá? Quem a lei pegou? Ela pegou aquele sujeito que vai fazer a intermediação, é isso que eu quero que você entenda. Como assim? Dá exemplo, ele vai lá e de algum modo está aliciando o adolescente ou a criança a realizar essa cena, praticar sexo fumado, etc. Esse intermediador, crime hediondo. Aquele sujeito que de algum modo transmite, quando eu falo transmite em tempo real, né? Ele tá ali, ele recebeu aquele material e ele tá divulgando, né? Ele tá transmitindo, né? E aquele sujeito que possui o material no computador dele, no celular dele, etc. Todos esses aqui praticam crime hediondo. Aí, porque esses dois estão previstos no parágrafo 1º, 240, e esse aqui está no 241b. Beleza. O problema é que eles esqueceram de colocar o 240 caput. Olha aqui, ó. O 240 caput. Eles não colocaram só o parágrafo 1º do 240, 241 não, perdão, errei aqui, ó. Parágrafo 1º do 240, isso mesmo, tá? Eles colocaram só o parágrafo 1º. Então aquele que ele filma, ele realiza, a filmagem, ele executa a filmagem, olha lá, ó, olha que absurdo isso. Ele dirige, ele fotografa, ele filma, ele registra a cena, aquele que está filmando a cena ali da criança, não comete crime hediondo, tá? É isso. Isso é uma experiência que cai em prova. Tranquilo? Senhores, eu sei que são muitos delitos, tá? Para você memorizar, eu sei disso. Então, o que eu te oriento? Acabou aqui o rol, tá? A partir daqui nós vamos trabalhar as consequências jurídicas e a questão dos delitos equiparados, tá? Pessoal, como é que eu vou fazer? Eu já te aviso logo. O que mais cai sobre lei dos crimes hediondos nas provas de concurso, sem dúvida, tá? É o rol dos crimes hediondos. Pessoal, como é que eu vou memorizar esses rolos? Como é que eu vou decorar isso aqui? Eu vou te orientar a memorizar por blocos, fica mais fácil. E você pode ir criando macetezinhos, etc, tá? Vou dar um exemplo aqui, um macete que eu criei, tá?
Eu coloquei aqui, ó, besteira, tá? Não é pra rir, mas ajuda muito. H2O, aquela aguinha H2O que vem com limão, dizem que aquilo ali é um veneno, né? Pior que refrigerante. Se você não acredita, você vai acreditar a partir de agora. H2O, tá? Causa lesão corporal gravíssima ou seguida de morte, porque faz muito mal para a saúde, para os agentes de segurança pública. Olha só que interessante. H2. O que seria H2? 2 Hs. Homicídio simples, desde que praticada atividade típica de grupo de extermínio. E outro H, homicídio qualificado. O que é esse O? Organização criminosa, desde que seja voltada para a prática de crime hediondo ou equiparado. O que seria essa lesão corporal grave ou gravíssima, agente de segurança pública? O que seria isso? O crime que nós estudamos, lesão corporal gravíssima ou seguida de morte, não é isso? Contra os agentes de segurança pública, os agentes previstos no 142, Forças Armadas, né? Oculta seu cônjuge, lembram? Você acabou de lembrar de 1, 2, 3, 4 crimes hediondos só no macetinho que eu te passei. Olha outro macete, tá? Olha outro macete. O indivíduo, o que mais cai não é só o crime, mas os peguinhas. Olha esse macete aqui. O indivíduo, ele sequestra crianças e adolescentes com o intuito de quê? De traficar. São pessoas, crianças e adolescentes são pessoas. Traficar essas crianças e adolescentes, então é tráfico de pessoas, tá? E eu tô falando de criança e adolescente. Para quê? Para submeter essas crianças e adolescentes à prostituição ou outra forma de exploração sexual lá no exterior. Você notou que nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, eu sempre falei, ó, o sujeito ele sequestra criança ou adolescente, leva para outro país, tráfico de pessoas, e explora a sexualidade dessas crianças e adolescentes. Eu acabei de falar 3 delitos com os peguinhas. Sequestro é crime hediondo? Só se a vítima for criança ou adolescente. Tráfico de pessoas é crime hediondo? Só se a vítima for criança ou adolescente. Favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual é crime hediondo só se a vítima for criança, adolescente ou vulnerável. Entenderam? Então, se você não precisa ficar desesperado. Estupro, poxa, todo estupro é crime hediondo. Estupro de vulnerável. Falou na palavra estupro, é crime hediondo. Não é isso? Então, você notou comigo que não tem mistério nenhum. Extorsão. Como assim da extorsão? Vamos lá. A extorsão aqui, você tem que tomar cuidado. Por quê? A extorsão, para ser crime hediondo, ela tem que ter o quê? Privação de liberdade da vítima. Então a extorsão mediante sequestro tem privação de liberdade, é mediante sequestro. A extorsão, né, com restrição da liberdade da vítima. Opa, falou em restringir liberdade, sequestro, essa extorsão ela é crime hediondo. A epidemia só é crime hediondo se for com resultado morte, certo? O genocídio é crime hediondo, tanto propriamente dito, como a associação para o genocídio, como a incitação para o genocídio. Posse ou porte de arma de fogo. Opa, porte ou posse de arma de fogo só é crime hediondo se a arma de fogo for de uso proibido. Não é isso? O roubo só é crime hediondo se for circunstanciado pelo quê? Ou restrição de liberdade da vítima, ou com emprego de arma de fogo, ou qualificada pela lesão corporal grave ou morte. Não é isso? Então, a revisão vai fazer você ir lembrando isso aqui, já tá tudo na sua cabeça, fica tranquilo, confia em mim, fazer muitas questões, tá ok? Beleza, vencido o rol, agora nós vamos para a parte final, tá? Nesse bloco ainda eu vou falar um pouquinho aqui dos crimes equiparados ou assemelhados a hediondos, e aí eu paro e venho no próximo bloco finalizando a matéria falando do que? Das consequências jurídicas, tá? Dos crimes hediondos equiparados, tá? Então olha só,
crimes equiparados ou assemelhados a hediondos. Ah, professor, isso aqui eu vou pular, já vou pular essa aula, por quê? Porque eu já sei, o TTT, tortura, tráfico e terrorismo. Cuidado, para de querer estudar buscando atalho, tá? Tem muito professor que vai te ensinar só isso mesmo, só que aqui você vai ter o conteúdo completo, tá? Esse curso aqui, ele é sério, ele é gratuito, mas eu apresento para você o conteúdo necessário para você ser aprovado em qualquer concurso público que você queira, tá ok? Isso aqui você se prepara para juiz comigo aqui, tá? Então olha só, tortura. Realmente, quais são os crimes equiparados a hediondo? Tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo. Só que tem alguns detalhes. Primeiro, tortura. Toda modalidade de tortura é crime hediondo? Crime hediondo nenhuma, né? Cuidado com isso. Crimes equiparados a hediondos. Vamos lá. Equiparados a hediondos. Quem eu tenho? Tortura? Sim. Só que o problema é, nós estudamos a lei de tortura. Nós vimos que existem várias modalidades de tortura. Eu tenho a tortura prova, eu tenho a tortura castigo, eu tenho a tortura crime, não é isso? Eu tenho a tortura de pessoa presa. Eu tenho uma modalidade, exceção, tá? Eu tenho uma modalidade de tortura que não é equiparada a hediondo. Qual é? A tortura omissão. Até porque ela é apenada, ela é a única modalidade de tortura que é apenada com detenção, tá? Todas as outras é reclusão. Então, a prova vai te perguntar a regra geral ou ela vai te perguntar a exceção. Você tem que saber fazer prova. Se a prova perguntar o seguinte, o delito de tortura é um crime equiparado a hediondo? Ele está te perguntando de forma geral. Você vai colocar sim. Crime de tortura, sim, é crime equiparado a hediondo. Agora, se ele especificar toda modalidade, todo crime de tortura é um crime equiparado a hediondo, aí você vai colocar não. Por quê? Porque eu tenho uma exceção, tortura omissão não é crime, não é equiparado a crime hediondo. Beleza? Próximo delito é o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Esse aqui você tem que tomar cuidado, tá? Tem uma discussão muito grande na doutrina e nunca resolveram isso, tá? Quais seriam os delitos previstos lá na lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, que seriam considerados aqui equiparados a hediondo? Porque ele falou de tráfico, tá? Mas e o tráfico de maquinário? Como é que funciona isso aqui? Cuidado, presta atenção, tá? Você vai colocar o seguinte na sua prova. O que é equiparado a hediondo não são todos os crimes previstos na lei de drogas. O que é equiparado a hediondo é somente o crime de tráfico de drogas, tá? Tráfico ilícito de entorpecentes. Então não é tráfico de maquinário. Maquinário não é droga. Maquinário são equipamentos que eu utilizo para produzir droga, tá? Então cuidado. O que seria então crime equiparado a hediondo? O tráfico previsto no artigo 33 caput e as figuras assemelhadas, previstas aqui no parágrafo 1º, tá? Do artigo 33. Tá ok? Só o tráfico mesmo. Agora preste atenção. E se o sujeito que praticou o tráfico aqui do 33, ele for beneficiado pela causa de diminuição de pena, que nós chamamos de tráfico privilegiado? E aí, professor? O que é o tráfico privilegiado? Nós vamos estudar lá na lei de drogas, mas eu vou antecipar para você. Tráfico privilegiado é quando o indivíduo ele praticou tráfico, ele incorreu aqui no 33 ou no parágrafo 1º, tá? Só que ele é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e nem participa de organização criminosa. Como esse indivíduo ele não integra a organização criminosa, ele não vive do crime, né? Ele não se dedica a atividades criminosas, ele é primário, bons antecedentes, ele só deu um vacilo, ele tem direito a uma redução de pena. E eu chamo isso aqui de tráfico privilegiado. Cuidado, o tráfico privilegiado ele é um benefício por quê? Porque é como se eu tivesse diminuindo a reprovação social daquele tráfico praticado. Foi um vacilo que o cara deu. E se eu estou falando que tem um reduzido grau de reprovabilidade, seria crime hediondo? Claro que não. Então tráfico privilegiado, apesar de ser tráfico do 33, não é crime hediondo, tá? Não é crime hediondo. Professor, associação para o tráfico. Eu te pergunto, associação para o tráfico é crime de tráfico? Não, associação para o tráfico é o quê? E você vai aprender comigo lá na lei, tá? A associação para o tráfico aqui basta 2 pessoas, tá? 2 pessoas já conseguem constituir a associação para o tráfico. Ah, professor, você não falou associação que tinha que ter 3? A associação criminosa do Código Penal tem que ter no mínimo 3. Associação para o tráfico, 2. Organização criminosa, 4. Tá? Beleza. Mas isso a gente vai aprender lá na frente. Senhores, o delito de associação para o tráfico é um delito de quê? Reunir-se 2 ou mais pessoas para a prática, né,
de alguns delitos que a gente vai estudar lá na lei de drogas. Eu não estou falando do tráfico em si, eu estou falando de um crime de associação. Então a associação para o tráfico não é crime equiparado hediondo. O que é equiparado hediondo é só o tráfico propriamente dito, salvo o privilegiado. Todos entenderam? E por fim aqui, para a gente finalizar, terrorismo. Terrorismo é o mais fácil, tá? Toda modalidade, toda conduta que configura terrorismo, aí não importa, tá? Todas elas são consideradas crime equiparado, né? Equiparado a crime hediondo. Beleza? Então você notou comigo que não basta você saber do TTT. Ah, crime equiparado hediondo, tortura, tráfico e terrorismo. Mas tem prova que só vai te perguntar isso. Mas se a prova vier aprofundando, você tem que estar preparado para ela. O tráfico privilegiado, que configura o tráfico propriamente dito, é equiparado hediondo? Apesar de ser o tráfico propriamente dito do 33, não é crime hediondo o posicionamento do STJ. Tá? A toda modalidade de tortura é crime equiparado hediondo, perdão? Não, por quê? Porque tortura omissão não é equiparado hediondo. Mas as outras modalidades, todas as outras são. Certo? Então tomem cuidado com esses pequenos detalhes, senhores, tá? Esses detalhes fazem toda a diferença na sua prova, tá? Aqui eu coloquei o artigo 33, as figuras equiparadas aqui, tá? E nós vamos aprofundar. Coloquei aqui, ó, a jurisprudência dos tribunais superiores, ó. Olha aqui, ó. O tráfico de entorpecente privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no parágrafo 1º do artigo 33, tá? Associação para o tráfico, ó, o STJ falando, ó. Associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, contida no parágrafo 4º. Isso aqui é óbvio, tá? E lembrando que a associação, tá, também não é considerado delito equiparado hediondo. Senhores, olha o que eu quis dizer com essa jurisprudência do STJ. Se eu estou sendo condenado por associação para o tráfico, eu posso ser beneficiado pelo tráfico privilegiado? Você vai aprender comigo que não, por quê? Esse é o posicionamento do STJ. O tráfico privilegiado ele tem 4 requisitos cumulativos. Você tem que ser primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar, né, organização criminosa. Quando eu falo que você não pode se dedicar à atividade criminosa, isso aqui é incompatível com a associação criminosa. Se você participa de uma associação, você é membro de uma associação para o tráfico, meu amigo, você se dedica à atividade criminosa. Então não tem como ter associação para o tráfico junto com o tráfico privilegiado. Então a associação, o reconhecimento da associação para o tráfico afasta a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Beleza? Tranquilo? Nós vamos trabalhar, e o terrorismo, como eu falei para vocês, tá? Previsto lá na lei 13.260, todas as modalidades são classificadas como equiparados aos crimes hediondos, tá? E para finalizar esse bloco, eu sei que é até ridículo o que eu vou falar. Cuidado para não falar na hora da prova, não colocar na prova que tortura, que tráfico, que terrorismo são crimes hediondos. Não, eles são crimes equiparados a hediondo, tá? Recebe o mesmo tratamento, mas não estão previstos lá na lei 8.072 de 90, não estão no rol. Por isso que não podem ser taxados como crimes hediondos em decorrência da adoção do critério legal. Só a lei define quais são os crimes hediondos. Beleza, senhores? Tranquilo? Próximo bloco nós vamos começar a trabalhar as consequências. E, por favor, não deixe de assistir, principalmente a questão da progressão de regime. Despenca em prova.